Olá, boa noite, sejam bem-vindos nessa noite de terça-feira, que é o nosso encontro já habitual das nossas terças quânticas, onde nós nos reunimos para falar um pouco dessa mudança de paradigma, da compreensão do mundo, do universo, de nós mesmos, dentro dessa visão quântica, desse paradigma do século XXI. Então, fico muito feliz com a presença de vocês. Hoje nós não teremos convidados, hoje eu que vou falar aqui diretamente para vocês, porque esse tema da live de hoje, ele surgiu devido a uma pergunta que um dos meus alunos fez sobre o falso eu. E não sei se vocês já ouviram falar no falso eu, então podem ficar tranquilos que eu vou explicar tudo direitinho. E eu achei que realmente esse tema é tão crucial, e a pergunta dele realmente foi uma pergunta também complexa, né? Que eu falei, nossa, vai dar uma live esse tema, né? Então, eu vou aproveitar, vou responder a pergunta dele e vou apresentar esse assunto para vocês, do falso eu, que eu nunca falei disso, vou falar hoje pela primeira vez, mas é um assunto totalmente dentro do que nós já falamos, dentro da mudança de paradigma, dentro do paradigma quântico. Vocês vão ver que é uma outra perspectiva, né? Um outro olhar sobre o que a gente já vem falando aqui. E isso é muito legal, né? Muito rico quando a gente consegue trazer mais uma nova perspectiva para mostrar a ideia que nós já estamos trabalhando aqui, em outras palavras. O pessoal está perguntando aqui da live, do YouTube. Então, a live, quando eu faço ao vivo, é só aqui no Instagram, tá? Aí depois ela fica salva no feed do Instagram e a gente baixa a gravação e posta no YouTube. Mas aí, por isso que geralmente essa postagem no YouTube é no dia seguinte, né? Porque ela não passa automaticamente no YouTube. Nós temos que tirar a gravação aqui do Instagram e fazer uma postagem lá no YouTube, tá bom, gente? Mas o mais rápido possível a gente vai procurar deixar esse material lá, porque eu sei que tem gente que prefere seguir lá pelo YouTube, né? Então, bom, deixa eu ver aqui por onde que eu começo, né? Eu acho que eu vou começar direto aqui pela pergunta dele, só para já gerar aqui uma curiosidade em vocês, e já fica de introdução, né, sobre tudo que eu vou falar. Então, ele diz assim, bom dia, Eliane, papapá, agradece, né, diz que é meu aluno e tal. E aí ele fala assim, tô lendo aqui a mensagem dele, tá? Gostaria de tirar umas dúvidas contigo e saber se você poderia me orientar. Porque eu faço a mentoria também, né, gente, dos cursos, tá? Faço a tutoria, a mentoria, então quem é meu aluno que tá aqui me assistindo, aproveite isso, tá? E tirem as dúvidas de vocês. Semana passada eu acompanhei uma maratona de lives do Jacob Petri, que é um influenciador aqui do Instagram, muito bom, também gosto muito dos conteúdos dele. E desde então acabei tendo muitas catarses e questionamentos sobre mim. Os questionamentos que estou me fazendo são sobre o falso eu, que é um tema que o Jacob Petri realmente traz bastante. Ou seja, a gente se identificar com os pensamentos. Acreditar neles e criar vários personagens na nossa vida e acabar não se reconhecendo mais, tá? Então ele explicou aqui como que ele entende o falso eu, né? Que é essa identificação com os pensamentos e a gente começa a criar tantos personagens que a gente se perde de si próprio, né? Ou seja, a situação de todos nós, né? Vamos
falar a verdade. Hoje me pergunto se tudo o que conquistei realmente foi para mim ou para o reconhecimento da minha capacidade para os outros. Paro para pensar sobre isso e não tenho respostas. Também falam que para progredirmos, precisamos sentir alegria no que fizemos e assim seremos mais leves e espontâneos. Se você me perguntar o que me faz feliz hoje, eu não sei te responder. Há muito tempo não sinto esse sentimento de alegria. Outra questão é nos relacionarmos com os outros por conveniência e não sermos nós mesmos. Isso é normal e natural. Quando agiremos sendo nós mesmos, isso é possível? São muitos questionamentos, Eliane, que estão me deixando ansioso, inseguro, sensação de não merecimento. Na verdade, estou sentindo um vazio muito grande dentro de mim e não me reconhecendo quem sou. Tenho uma compulsão por estudar e nunca é o suficiente. Só para você ter noção, assim que me inscrevi no seu curso, também me inscrevi no curso do fulano, ciclano, beltrano, Nossa, ele citou mais 5 cursos aqui que ele comprou depois do meu. Já tenho 2 graduações e 4 pós-graduações. Estudo também teosofia, Rosa Cruz, gnose, espiritismo, budismo. Moro no Rio de Janeiro, mas desde junho estou no Rio Grande do Sul, cuidando dos meus pais idosos. E ele conta aqui essa questão da vida pessoal dele. E aí ele se despede dizendo: se você puder me dar uma orientação quanto aos meus questionamentos, te agradeço, Eliane, gratidão imensa. Então, gente, eu acho que esse depoimento aqui, muitas pessoas vão se reconhecer nesse depoimento, porque o que ele coloca aqui é basicamente a vida de todos nós, né? Uma vida muito focada no pensamento, nas identidades que nós criamos para andar pelo mundo e nessa sensação, né, de aprovação, de querer agradar, né? Essa parte que ele fala aqui é muito interessante, né? Que ele diz aqui, ó. Falam que para progredir precisamos sentir alegria no que fazemos, para ser leve e espontâneo. Se você me perguntar o que me faz feliz, eu não sei. Há muito tempo não sinto isso. Outra questão é nos relacionarmos com os outros por conveniência e não sermos nós mesmos. Isso é normal e natural. Quando agiremos sendo nós mesmos, isso é possível? Você vê que uma questão está vinculada com a outra, né? Por isso que ele não sente alegria, ele não sabe nem o que é isso, porque há tanto tempo ele já vem se relacionando com as pessoas, né? Dessa maneira utilitária, digamos assim, né? Tentando agradar, tentando se encaixar, que ele não, né? Ele já até pergunta: é possível né, nos relacionarmos com as pessoas de outra forma, né? Que não seja, né, por essa conveniência, né? Deixa eu ver que palavra mais que ele usa aqui. É isso mesmo, né? A questão da conveniência. Então, gente, a questão aqui é a seguinte. Primeiro, vamos entender melhor, né, o que é esse falso eu. Primeiro de tudo, eu quero dizer o seguinte. Quando a gente traz essa questão do falso eu, né, e coloca isso em pauta e joga uma luz em cima disso, eu acho que isso que ele sentiu é extremamente natural, que é uma sensação assim, mas e agora? Onde que eu fico? Né? Porque se eu tirar o falso eu, se eu me convencer que ele não sou eu realmente, né? Que ele não vai me trazer felicidade, que a chave da coisa não é seguir o falso eu, mas aí o que eu faço da minha vida? Então é natural essa sensação. Por isso, na minha experiência, eu diria aqui que tem que entrar uma prática de meditação profunda. Porque a meditação é que vai trazer a nossa capacidade ali de uma forma prática, vivencial,
de descobrir essa outra natureza que está além do falso eu. Porque senão a gente vai tirando o falso eu, mas o que fica no lugar? Né? A gente tem que oferecer outra coisa para ficar no lugar. Então, o ideal é que a gente vá se desidentificando, né, desse falso eu, ao mesmo tempo que a gente também está praticando e está se habituando com o silêncio, se habituando a encontrar essa verdadeira natureza que está além do pensamento. Porque a pergunta óbvia, né? Ah, tá, eu não quero viver no nível do pensamento, mas eu vou viver onde? Se eu ainda nem descobri, ainda nem experimentei o que tem além do pensamento. Então vamos trocar isso aqui mais em miúdos, né? Porque vocês vão ver realmente, né, muito material aí na internet explicando detalhadamente, né, o que é o falso eu, por que ele não funciona. Eu vou falar um pouco disso hoje. Mas eu acho que o grande teor, né, da nossa conversa hoje, para responder a pergunta dele, é o que eu faço quando eu não estou identificado com o falso eu. Né? Aí a gente se encontra assim totalmente perdido. E, gente, olha, eu particularmente não conheço outro caminho que não seja a meditação, porque como que nós vamos acessar o que está além do pensamento? Através do silêncio. Não tem outro jeito, né? A gente tem que ensinar a nossa mente a perceber, a sentir esse nível de consciência que está além do pensamento. E isso não é teórico, isso é experiencial. Então, nós vamos meditar um pouquinho hoje, tá? No final desse encontro, e vamos procurar experienciar isso. Então, eu fiz até umas anotações aqui, porque quando eu faço a live sozinha, é mais difícil, né? Porque quando tem outra pessoa conversando, a pessoa vai falando coisas também que vai trazendo na nossa memória o que a gente quer falar. Mas como quando eu tô sozinha, eu fico aqui falando sozinha, e eu acho que eu vou acabar esquecendo de falar alguma coisa. Então, primeira coisa, como que a gente vive normalmente? A gente vive nessa dimensão, né, que a gente pode chamar de dimensão horizontal. Por quê? Porque é como uma flecha, né, de passado, presente e futuro, que é a visão cartesiana. Vocês concordam? Nós já falamos disso aqui, né? Então, assim, para resumir já de cara, para contextualizar, a gente pode dizer que o falso eu, ele vai estar no paradigma clássico cartesiano. Por quê? Porque é essa compreensão de mundo onde nós temos essa dimensão horizontal, né, como uma flecha que aponta numa direção só, que é o futuro, né? Então nós temos passado, presente e futuro. Por que o falso eu tô dizendo que ele vai viver nessa dimensão vertical? Horizontal. Porque ele vai estar sempre ou no passado ou no futuro. Tá? A gente pode até não se dar conta disso, mas se nós começarmos a observar os nossos pensamentos, nós vamos perceber, né, como em geral nós estamos, né, ou remoendo coisas que passaram ou ansiosos em relação a coisas do futuro. E nessa dimensão horizontal também, o que nós vamos encontrar nela? Isso também, gente, olha, é super importante. Quem tiver com uma caneta aí, um bloquinho, ou anota no bloco de notas do celular, tá? Porque isso é uma coisa assim para vocês não esquecerem, tá? Porque é uma confusão muito comum que a gente faz, que é confundir a condição de vida
com a vida em si, né? São coisas diferentes, são coisas diferentes, por mais que na maioria das vezes a gente não identifique isso. Por quê? Porque a condição de vida é o quê? É o que está em volta. Em volta da onde? Do nosso ser, da nossa verdadeira natureza, do nosso verdadeiro ser, né? Que aí você pode chamar de essência divina, eu maior, natureza de Buda, reino de Deus que está dentro de nós, consciência, né? Consciência pura, consciência quântica não local, tem vários nomes, né? Então isso é o que realmente está no centro, que é o nosso ser. E a gente tem essa coisa que está em volta, que é o que a gente chama de condição de vida, que em geral é a única coisa que a gente vê, porque a nossa mente ela não está treinada a ver o ser. Por isso que eu estou falando que, para mim, pelo menos assim, a ferramenta que eu usei, que me fez ter esse contato com a minha verdadeira natureza, foi a meditação silenciosa, foi o silêncio, foi esse espaço de consciência que está além do pensamento, né? Então é o que eu conheço de meio hábil, que eu acho que funciona muito bem pela minha experiência, né? Então a condição de vida é o quê? São os seus relacionamentos, o lugar que você trabalha, a tua questão financeira, a tua questão de saúde, né? Até eu falei numa outra live, não, foram nas aulas gratuitas, né, da semana passada. Eu até comentei que outro dia eu escutei uma pessoa assim de mais idade, né? Assim, fazia tempo que eu não ouvia essa expressão, esse jeito de falar, né? Que a pessoa chegou e falou assim: eu vi o fulano esses dias, nossa, fulano tá bem de vida. Aí aquilo chamou assim a minha atenção, né? Eu falei, mas como? Por quê? Como é que você sabe? Aí falou, não, porque ele passou num carrão, passou de carro zero, nossa, tá bem de vida. Aí eu falei, gente, que coisa interessante, né? Aí eu lembrei que realmente as pessoas mais antigas, hoje eu não sei se as gerações mais novas ainda falam dessa forma, mas aí eu me lembrei, assim, da minha avó e tal, que realmente as pessoas falavam assim, né? Que quando a pessoa estava bem de vida é quando ela estava morando numa casa nova, andando de carrão. Então, na verdade, isso é o quê? Ele está bem de condição de vida, né? Mas ele está bem de vida, olha como é que a gente confunde, né? Tá bem de vida é o quê? É se ele tá bem com ele próprio, porque a pessoa pode estar lá andando num carrão, pode estar numa casa nova e tá completamente infeliz, tá completamente ansioso, completamente com a mente perturbada, com os venenos mentais incomodando. Então ele não tá bem de vida, né? Então percebe como a gente confunde a condição de vida com a vida em si, né? Que é o nosso ser, a nossa essência, né? Faz sentido isso para vocês, gente? Deu assim para entender? Vocês percebem que existe essa diferença, né? Então, veja que aqui eu já estou falando dessa mudança de paradigma, do paradigma clássico, cartesiano, para o paradigma quântico. Porque a condição de vida, ela vai se referir à matéria, né? Que é o paradigma clássico cartesiano, que acha que o mundo é matéria. E o paradigma quântico, que é o paradigma da consciência, ele vai se referir ao ser, né? A quem nós somos de verdade, tá? Então, o falso eu, ele vai viver aonde? Obviamente, na condição de vida. Ele não, né? Ele tá nessa linha horizontal aí, ó, passado, presente e futuro, né? Então, ele vai achar o quê? Que a felicidade vai estar sempre aonde? No futuro. Né? Então ele vai achar que sempre está faltando alguma coisa, né? Se ele não está feliz é porque ele ainda não fez alguma coisa errada, alguma coisa
que ele fez alguma coisa errada, que ainda falta ele conquistar alguma coisa, né? Então é isso que o meu aluno fala aqui, que ele tem uma ansiedade tremenda de estudar um monte de coisa, fazer 500 cursos, e já tem 2 graduações e 4 pós-graduações, e fora isso ele ainda estuda várias linhas diferentes da espiritualidade e faz 5 cursos online ao mesmo tempo, né? Então você vê, ele está investindo cada vez mais, como nós mesmos também fazemos isso, no lugar errado, né? No lugar errado, porque ele está fazendo o quê? Por isso nós ficamos cansados, exaustos e infelizes do mesmo jeito, porque a gente está gastando a nossa energia no lugar errado, né? Isso aí não tem fim, porque a insatisfação, ela vai gerar mais insatisfação. Cuidado com isso, tá? Isso é uma outra cilada, porque às vezes a gente pensa assim, não, eu tenho que estar insatisfeito para andar para frente, para me mexer, para trazer mudanças para a nossa vida, né? Mas isso é muito perigoso, porque se você acha que é a insatisfação que vai te fazer andar, no momento que você conquistou alguma coisa, você já tem que estar insatisfeito de novo para esse movimento continuar, né? E isso vai criar o quê? Vai criar um estado de mente negativo perpétuo, porque a insatisfação, na verdade, é um estado de mente negativo, né? Então, na verdade, o que vai fazer a gente fazer esse movimento para frente, esse salto quântico de consciência, é o entusiasmo, né? Por isso que ele fala aqui que ele se deparou com essa pergunta, né? O que deixa ele feliz? O que faz o olho dele brilhar? Né? O que traz o entusiasmo para a vida dele? E ele não soube nem responder, né? Porque são crenças erradas, né? Que a gente acaba absorvendo da sociedade, que também não sabe nada, e vai nos desconectando cada vez mais de nós mesmos, né? Então, aqui a Maria Lúcia comentou aqui, né? Olha, faz todo sentido, o que importa é o ser e não a condição de vida, né? Buscar primeiro o reino de Deus e tudo vos será acrescentado, né? Como Jesus falou na Bíblia. Então, exatamente, a gente vai entendendo melhor, né? As coisas que Jesus já dizia, né? Em forma de parábolas. Então, gente, essa condição de vida, pensa aqui comigo, né? Se a gente vive num nível de consciência totalmente identificado com a condição de vida, a gente está lascado, porque essa condição de vida, o que está atuando nessa condição de vida? Impermanência, né? Porque, olha, relacionamento, vida financeira, saúde, né? Isso tudo, por mais que a gente cuide super bem, e a gente cuida, e a gente vai cuidar, mesmo assim a impermanência atua, não tem como a gente segurar essas coisas, né? Essas coisas escorrem pelo dedo, né? Então, aí vem essa insatisfatoriedade, né? Outro dia, eu acho que eu falei não sei se eu falei nas aulas gratuitas também da semana passada, né? Que tem uma frase do Nietzsche que chega a ser chocante, né? Que ele diz assim, a vida é como um pêndulo que oscila entre a insatisfação de não ter e a frustração de conseguir, né? Então é mais ou menos isso, né? A gente não tem, a gente está frustrado. No momento que a gente tem, aquilo já se torna insatisfatório, né? Então, quer dizer, por isso que o Buda, na primeira nobre verdade, ele já disse, né? A vida é sofrimento, porque enquanto nós estamos, né, nesse nível,
identificado aos pensamentos, nós vamos estar o tempo todo oscilando nesses estados mentais negativos. E pior ainda, né? Essa condição de vida, ela toma toda a nossa mente, porque é uma coisa que tem movimento, né? E o que nos distrai é o movimento. Já perceberam? Quando você deixa uma criança na escola, aí a criança começa, ai, cadê minha mãe? E começa a querer chorar, né? O que a professora faz? Ah, vem cá, vem desenhar aqui nesse papel, vem aqui montar esse quebra-cabeça, aí daqui a pouco a criança já distraiu, já esqueceu, né, da mãe. Então é isso, a nossa mente, ela é treinada, né? Desde que a gente nasceu, o movimento, ele nos distrai. E a condição de vida é muito movimento, né? O pensamento, ele vira um fluxo de monólogo na nossa cabeça, ininterrupto. Então, isso acaba roubando toda a nossa atenção. E até nas minhas aulas, né, eu mostro muito também essa questão do observador, né? Quando a gente fala do observador, como que quando você vê uma coisa, você perde a outra. Então é isso que vai acontecer. A gente vai ficar tão ocupado, tão distraído, tão preocupado com essa condição de vida, que de jeito nenhum que a gente vai perceber a nossa verdadeira natureza lá no meio daquilo. Ixi, aquilo fica totalmente desaparecido lá, né? No meio daquela turbulência toda. Por isso que tem que ter uma técnica, né? Tem que ter alguma coisa que você faça para você experienciar essa verdadeira natureza. Porque essa verdadeira natureza não é também teórica, né? A teoria, ela tá nessa faixa, né, digamos assim, do falso eu, do pensamento, né, da linguagem. A nossa verdadeira natureza, ela tá além dessas coisas, porque a linguagem, ela já surge dentro da dualidade. Por isso que a gente usa a linguagem para apontar uma direção, mas o que a gente quer ver realmente é o que está lá na frente, é o que está além da linguagem, tá? Por isso que todo método, ele vai ter uma falha, não existe método perfeito, né? Seja o budismo, seja o cristianismo, seja My Big Toe, qualquer um, né? Porque não tem como você colocar a verdade, né? Não tem como você colocar a realidade última dentro dessa coisa estreita e limitada que é a linguagem, que são as palavras, né? Que é a comunicação. Então é algo que tem que ser realmente experienciado. Porque aí o que acontece? O pensamento, ele vai gerar uma emoção, né? Então você pensa, eu não sou bom o bastante, né? Eu só faço tudo errado, né? Isso vai gerar uma emoção, e essa emoção vai gerar mais pensamento ainda, né? Aí você fica triste com aquilo, aí você se sente diminuído. Aí o que a gente faz? Aí a gente sai buscando energia nas situações externas, né? Porque isso tudo aí, essa história toda do falso eu, é pura dissipação de energia, né? A gente só perde energia. Aí a gente sai buscando energia. Eu tenho que comprar uma coisa, tenho que comprar uma roupa nova, eu tenho que comer não sei o quê, eu tenho que ir em tal lugar, ou eu tenho que ter um relacionamento, sei lá com quem. Tudo isso o quê? Mendigando energia das coisas externas, né? Quando, na verdade, nós temos a fonte de toda a energia dentro de nós mesmos. Mas a gente não faz ideia disso, não sabe como acessar isso, né? Mas esse é o ponto da nossa live de hoje, né? Então, até dentro, né, desse material mesmo do Jacob Petri, eu vou fazer um desenho aqui, né, como ele coloca,
ele põe assim, né? Que a gente tem aqui uma linha, essa dimensão, né, horizontal, né, que é o falso eu, que é esse blá blá blá, né, onde eu tenho passado, presente, futuro. Mas nós temos também aqui uma dimensão vertical, que é onde a gente vai mergulhar em nós mesmos, tá? Vou botar aqui, ó, verdadeira natureza, nosso verdadeiro ser. E aonde que nós vamos encontrar isso, ó? É a nossa verdadeira natureza, né? Fica ao contrário aí para vocês, mas vocês sabem o que é porque eu tô falando. Então aqui, olha, nesse vertical aqui, ó, é que tá a verdadeira natureza. E onde que esse vertical vai estar? Entre um pensamento e outro, tá? Então eu tenho aqui um pensamento, outro pensamento, tá? Aqui, ó, na minha linha de passado, presente e futuro, ó, eu tenho um pensamento, tenho outro pensamento, mas entre um pensamento e outro eu tenho um silêncio aqui, ó. Eu tenho uma quebra aqui, ó, que é onde eu vou ver aqui, vou encontrar, vou sentir aqui escondidinho a minha verdadeira natureza, a minha consciência que está além da mente, né? A consciência que tudo cria, que cria inclusive a mente, a confusão que está na mente, né? Então isso também é uma coisa super importante também a gente saber, que a nossa consciência ela não está separada. A nossa verdadeira natureza não é assim, agora eu estou no falso eu, agora eu tenho que fechar aqui a porta do falso eu e vou abrir a porta da minha verdadeira natureza. Não é assim, tá? Até o falso eu, ele só existe porque eu tenho essa verdadeira natureza, porque tudo que brota dessa verdadeira natureza, dessa consciência que tudo cria. É o paradigma quântico, a consciência como a base do universo, a consciência é a base do universo. Por isso todos os fenômenos, na sua essência, eles são puros. Eles são fenômenos que brotam desse nosso ser verdadeiro. Só que a questão é que a gente fica tão distraído, tão identificado com o que essa verdadeira natureza cria externamente, entre aspas, né? Porque, na verdade, é o mundo interno e o mundo externo ao mesmo tempo, mas a gente vê como se fosse algo externo, separado de nós mesmos, né? A gente não percebe a nossa mente co-criando. Então, a gente acha que são coisas separadas, mas a boa notícia é essa: a nossa verdadeira natureza, ela não nos abandona nem por um instante, não tem como. A nossa verdadeira natureza, ela não sofre um arranhão, por mais confusão que a gente arrume no samsara, né, que é essa roda da vida, por mais confusão que esse falso eu possa criar, né, o falso eu pode morrer, aí aparece outro falso eu, aí ele tá lá sofrendo, acabado, não tem problema, a nossa verdadeira natureza segue intacta, criando mundos, criando realidades, tá? A Maria Lúcia também falou aqui: descobrir quem sou, onde estou e para onde vou torna nossas experiências boas ou ruins importante para a nossa plena vivência. Tudo nos ensina. Descobrireis a verdade e a verdade, não sei se ela quis dizer aqui aquela passagem da Bíblia, né? E a verdade vos libertará. Então, é exatamente isso. A Marina botou aqui, ó, a brecha do pensamento, consciência, plantar na casa da rocha, exatamente, né? Então, a meditação não é parar de pensar, mas é encontrar esse espaço entre as
né, as alucinações da mente, e fazer aqui, ó, essa dimensão vertical, né? Vocês percebem que é um salto quântico, na verdade, né? Porque enquanto o falso eu, né, ele tá aqui, ó, de forma linear e cartesiana, seguindo a mesma órbita do elétron, né? Lembra das órbitas lá do átomo, né? Que você tem o núcleo e as órbitas definidas, né? Então, o falso eu tá lá, seguindo aquela linha de universo. Então, o que você tem que fazer? É uma quebra, é uma descontinuidade, né? De repente, você dá o salto quântico ali, você não tá mais preso naquele falso eu. Você já foi lá e já acessou, mesmo que muito rapidamente, muito momentaneamente, não tem problema. O importante é que a gente experiencie, mesmo que seja de raspão, não tem problema, né? Mas no momento que você vê que tem essa natureza lá, que tem algo que está além dos pensamentos, pronto, você... Aí é só você ampliar aquilo, né? E deixa eu ver aqui as coisas que eu anotei, peraí. Aqui eu já falei, para eu não esquecer nada. E aí, gente, é importantíssimo, né? Nós lembrarmos, a Marici tá agradecendo aqui, disse que foi bem explicado. Ai, que bom, querida, que bom, viu? Vocês vão me dando feedback aí para eu saber se vocês estão entendendo, né? E aí, outra coisa, né, super importante. O que a gente chama de pensamento nem é pensamento, na verdade, né? Porque o que nós temos na nossa mente são marcas mentais que nós vamos acumulando, né? Nós vamos, ao longo da nossa vida, né, a nossa mente vai ganhando ali aquelas marcas, né? E o que a gente chama de pensamento, na verdade, é um evento mental, né? É a mente se movimentando ali entre aquelas marcas. Só que aí a gente dá um sentido para aquilo, né? Dá uma interpretação. Na verdade, a gente costura, é como uma coxa de retalhos, né? A gente pega uma coisa que a gente sentiu, com uma coisa que a gente pensou, e aí para justificar às vezes uma raiva, uma coisa que a gente está sentindo, simplesmente porque é uma marca mental que a gente tem. E aí a gente costura aquilo tudo e inventa uma historinha, né? Por isso os cursos que falam, né, de equilíbrio emocional, eles dizem, não fique remoendo a historinha, né? Quando você tiver um medo, um pânico, né, alguma coisa assim, traga a sua atenção para o corpo, né? Veja o que está acontecendo no teu corpo, porque, sabe, ó, é uma maneira, né, de tirar a energia daqui e trazer para cá. E aí, quando você sente raiva, onde você sente essa raiva? É no estômago, é no peito, é no abdômen, né? Então, sai da historinha, porque na verdade não é a historinha, né? O ponto, né? Na verdade, nós estamos costurando um monte de coisa, simplesmente validando as nossas marcas mentais. Então, vocês vejam que coisa triste, né? Por isso que a gente fala que o ego só gosta do que é velho, né? Que aqui, no caso, é o falso eu. Então, o que acontece? A pessoa criou uma marca mental lá de alguma coisa ruim num relacionamento, né? Daí, né, se ela não limpou aquilo, não tomou consciência daquilo, ela vai agir na inconsciência, porque essas marcas mentais vão trazer coisas na mente dela, ela vai se identificar com isso e o que é pior, gente, assim, o que é mais dramático, né, é que essas marcas, elas viram um filtro.
E nós vamos absorver a realidade por dentro desse filtro. Então, a gente vai dar sempre um jeito da realidade validar aquelas marcas que a gente já tem. Por quê? Porque assim o falso eu continua vivo. Entende, gente? É um drama, é dramático a coisa. Por isso que os mestres, né, os grandes mestres espirituais, eles têm tanta compaixão, né? Então, eles já são iluminados, eles já são realizados, mas eles encarnam aqui no nosso planeta, né, para dar ensinamento, para ensinar técnicas, para que a gente possa se libertar disso, porque é uma espiral, um círculo vicioso. É isso aí, Juliana, é isso que eu ia falar exatamente agora, né? Então, infelizmente, o que a gente vê por aí é um bando de gente inconsciente, né? E quantas vezes nós ficamos inconscientes também, né? Infelizmente, né? Acho que na maioria das vezes também. Então, a gente vive aí um bando de zumbis se trombando, cada um dentro das suas próprias marcas, filtrando a realidade por essas marcas, né? Aí que entra a cocriação, né? Então você vê que a gente é tão poderoso para cocriar que a gente cocria direitinho o que o falso eu quer para continuar sofrendo, para ele existir, né? Então, é o que a gente chama de corpo de dor também, que é um assunto que eu vou fazer uma outra live, um outro encontro, só para falar do corpo de dor, né? A Juliana tá falando aqui para eu falar da meditação. Claro, né? Vamos falar da solução, né? Eu acho que é porque é importante explicar bem a confusão para a gente identificar bem, né? Mas eu acho que vocês já identificaram. E aí é interessante porque, assim, tudo que a gente chama de eu é justamente o que a gente não é, né? Então, o meu lama, ele conta uma história que é muito engraçada. Ele fala assim, quando você vê um casal de namorados, né, que tá começando a namorar, aí eles se sentam e conversam, né? Aí cada um conta da sua vida. Porque eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu não sei. Assim, na cabeça daquele casal, eles estão ali compartilhando o que eles têm de mais íntimo. Nada daquilo é eles, né? Aqui perguntaram dos 21 dias de meditação, estão liberados sim. Me pede depois aqui que acabar a live, coloca lá no comentário, porque o chat agora some, tá? Põe lá no comentário que eu mando o link para você, se você ainda não estiver fazendo. E aí, então vocês vejam, né? Aí a gente fala aquilo é justamente o que a gente não é, né? Aqui falaram, fiz a meditação, mas acabou surgindo mais questionamentos, até surgindo alergia no corpo por conta do emocional. Precisei fazer um retiro mental para voltar ao equilíbrio. Exatamente, gente, porque não é fácil mexer nessas coisas, tá? Às vezes a coisa tá tão pressurizada, né, que quando a gente vai mexer, aquilo pode sair de mau jeito, né? Por isso que é importante vocês terem um professor espiritual ou estarem, né, fazendo uma terapia, terem um profissional para orientar, mas aí tem que ser uma terapia de gabarito, né? Porque tem muito terapeuta que é raso, nem entende isso que nós estamos falando, né? Mas com certeza é uma coisa que precisa de um acompanhamento, né? Não é só jogar isso. E aí, gente, a meditação, o que ela vai fazer? Primeira coisa, tá? A meditação, ela vai te mostrar que você não é o teu pensamento, tá? Pode passar qualquer besteira na sua cabeça, não tem problema, você não precisa se identificar com isso. Isso não é pensamento, isso é um evento mental,
tá? Aquilo passou na tua cabeça. Só vai virar um pensamento se você colar nele. Se ele te ganhar no papo, né? Se você comprar ele, tá? Então, primeira coisa, passou na mente, deixa, não responde. Não responde, você não é o pensamento, você não é o falso eu, você é essa verdadeira natureza que está no silêncio, que está abrindo esse campo onde o pensamento vai se manifestar. Então, isso que eu estava falando, até a confusão, ela só surge porque existe essa verdadeira natureza, que é essa consciência que abre o espaço para os fenômenos acontecerem. O problema é que, com o tempo, a gente se acostuma a se identificar mais com os fenômenos do que com a própria consciência que os criou, porque a consciência fica lá quieta, né? Então, é a mesma coisa que a sala que você tá. Se você olhar, se eu te perguntar, o que tem aí na tua sala? Você vai começar a falar, tem cadeira, tem sofá, tem quadro na parede, tem um tapete no chão, mas tem uma coisa que é o mais importante de tudo que você não vai falar, que é o espaço, porque se não tivesse esse espaço da sala, como é que você ia colocar o sofá, colocar o quadro na parede, colocar o tapete no chão e etc, né? Só que a gente se habitua a olhar os móveis e não olha mais o espaço. Então, isso que a meditação vai fazer, né? A meditação, ela vai te trazer de volta, né? A olhar a fonte e não olhar os efeitos, né? Te trazer realmente para sentir aonde está a origem de tudo. Porque esse círculo vicioso do falso eu não tem fim, né? Porque aí a gente vai se sentir triste, diminuído, que eu não sou bom o suficiente. Aí a gente vai cair no fazer, porque eu tenho que fazer mais. E aí vem o burnout, e aí vem, né? E é um buraco sem fundo isso, né? Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quando, na verdade, a fonte dessa realização, paz e tranquilidade está aqui mesmo. É a sua verdadeira natureza, né? Que a gente desconectou completamente, tá? Já vou passar para a meditação já. Então, o que acontece, né? Dentro das infinitas possibilidades, nós vamos escolher o quê? O que está nesse condicionamento, tá? Então, a meditação, gente, ela não é para ser muito conceitualizada mesmo, né? Ela é para ser praticada, tá? E ela porque ela vai justamente agir nesse nível além do conceito. Então não adianta a gente ficar conceitualizando muito, né? A Maria Lúcia também falou aqui, quando descobrimos a verdade, a consciência, o verdadeiro eu, se liberta das mentiras do falso eu, exatamente, tá? Então, gente, é lógico assim, nós temos que ter as instruções para meditação, né? Então, assim, quem participou das minhas aulas semana passada, vocês devem se lembrar que no final da aula eu fazia uma meditação, né? E eu falava com vocês, vamos parar de responder aos pensamentos para que um espaço se abra na nossa mente, para que esse conhecimento novo possa assentar, para que esse conhecimento novo possa entrar, porque se não tem espaço, como é que o novo vai entrar, né? Porque o condicionamento do falso eu é isso, é ficar naquele blá 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 com aquelas marcas mentais que já estão lá, e aí não abre espaço para nada de novo, né? A gente vai lá, tanto que vocês podem perceber,
né, que os vídeos, filmes, livros, né, que a gente lê mudam, né? Porque a gente vai lá, assiste um filme e tem uma sensação. Passa um tempo, a gente assiste o mesmo filme, parece que foi outro filme. Né? O meu curso, as pessoas falam muito isso, que as pessoas vão lá, compram o curso, assistem as aulas gravadas, aí quando a pessoa vai reassistir o curso, parece que é outro curso. Fala, nossa, mas por quê? Porque a mente já mudou, né? As marcas já mudaram. Então, tudo que a gente absorve por esse filtro. Aí, gente, uma coisa que é super importante de falar é o seguinte: quando a gente fala nessa questão do falso eu, do ego, das identidades, né? Seja lá o nome que você for dar, as pessoas às vezes falam assim, nossa, então eu tenho que matar meu ego, né? Nossa, eu tenho que matar o falso eu. Não, gente, não é isso, tá? Não é isso. Porque o que nós temos que fazer é pacificar, né? O falso eu, o ego, as identidades, é acolher com amor, né? E não responder, porque nós somos maiores que eles, nós somos, na verdade, os criadores. É essa consciência livre que cria essas identidades limitadas. Então não é para matar nada, né? É o equilíbrio, isso mesmo. Né? Então o nosso ego ele precisa estar equilibrado, tranquilo, sabendo que a gente não precisa se identificar com ele. Então quando ele fala, vê lá, eu não sou bom bastante, eu preciso fazer mais cursos, é porque eu não fiz o suficiente. Você simplesmente acolhe, você simplesmente olha, fala, tá, mas eu não vou seguir isso. Mas eu não vou seguir. Eu sou livre. Eu não preciso seguir as coisas que surgem na minha mente. Mas elas estão lá, deixa. Né? Eu não preciso também falar, não, não posso pensar esse tipo de coisa. Não, de jeito nenhum. Porque aí você vai criar uma guerra mental. Aí você vai querer usar o pensamento para conter o próprio pensamento. Deus me livre, não faça isso, né? Você vai simplesmente repousar, soltar. Meditar é a arte do soltar, né? Solta tudo que surge na mente. Chegou, foi embora, né? É a mente de teflon, nada gruda, nada. É aquela frigideirinha de teflon assim novinha que você acabou de comprar, né? Então, nada gruda, as coisas só passam. A mente é como um céu azul, límpido, né? Passa uma nuvem, vai embora. Pode ser uma nuvem carregada, cheia de trovões. Não tem problema, o céu tá lá atrás daquela nuvem, não tá? Você tem certeza que ele tá lá? Eu tenho, todo mundo tem. Aquela nuvem uma hora vai desaparecer. Claro, sempre desaparece, né? E o céu tá lá. Então, é deixar ir, soltar, né? Eu sei que isso a princípio não é fácil, porque a gente não tem o hábito, né? Tudo é o hábito. Então, a meditação, quanto mais a gente vai meditando, mais nós vamos adquirindo esse hábito e mais isso vai ficando fácil na nossa vida, né? Então, deixa eu pegar o sininho aqui, olha. Vou até usar aqui o meu sininho, tá? E nós vamos fazer aqui 5 minutinhos de meditação. Agora que nós entendemos, né, um pouquinho a lógica disso tudo. A meditação, a maioria das pessoas tem o hábito de fazer de olho fechado, né, porque as pessoas associam a meditação a um relaxamento. Então, fecha o olho, relaxa. A meditação também é um relaxamento, mas ela não é só o relaxamento. A meditação é um estado de consciência, de não estarmos inconscientes, seguindo o que surge na mente. Então, é interessante que a gente pratique com o olho semi-aberto. Vocês comecem a observar as imagens de Buda, as ilustrações.
todas elas são com o olho semiaberto. O Buda nunca está com o olho fechado meditando. Ele está com aquele olho semiaberto, assim, ó, né? Com uma frestinha aberta. Porque esse estado meditativo é para a gente levar para a nossa vida, para o dia a dia. Não é uma coisa, agora eu tô aqui na vida andando para um lado para o outro, depois eu vou chegar em casa, eu vou fechar o olho e vou meditar. Não é isso. Não é isso. A meditação não é para ser um estado separado da sua vida. A meditação é o que você vai treinar a mente para levar para o seu dia a dia, tá? Então, por isso, a gente vai devagarzinho fazendo essa transição do olho fechado para o olho semiaberto. Se no início incomodar muito, fecha o olho um pouquinho de volta, tá? Mas depois você vai treinando, abrir um pouquinho, né? Até que você vai ver o quanto é muito melhor meditar com o olho semiaberto. Ele vai te trazer muito mais clareza, muito mais vivacidade na mente, muito mais clareza na mente. Porque de olho fechado a mente já começa a viajar, já começa a sonhar, tá? Então vamos fazendo essa transição devagarzinho aí pro olho semiaberto. Então eu vou fazer só 5 minutinhos de meditação, bem rapidinho, e vou conduzir a meditação, tá? E os últimos 2 minutos eu vou deixar no silêncio, tá certo? Então, primeiro, olha, nós vamos sentar, né? Deixando a coluna reta. Cuidado com a cabeça, para a cabeça não ficar tombada para trás e também não ficar caída para baixo. Então, a gente vai manter o queixo recolhido, tá? O queixo assim um pouquinho recolhido, de modo que a cervical fique alinhadinha com a coluna, tá? Torácica e a gente solta o ar, tá? Então, quem tá pedindo aí o link das meditações, me pede depois que acabar a live, pede nos comentários. Quem estiver assistindo no YouTube futuramente, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Vocês vão clicar, vão se inscrever, vão dar o e-mail de vocês, e aí vocês vão entrar num grupo do WhatsApp, e nesse grupo, na descrição do grupo, tem os links das meditações, tá? Eu acho que vocês recebem por e-mail também um outro e-mail de confirmação que tem o link das meditações, mas aí eu tenho que confirmar com o Matheus. Mas com certeza, nesse grupo do WhatsApp, vocês vão lá na descrição do grupo, tá? Aí vai ter o link lá das 21 meditações, tá bom, gente? Então, solta o ar, pode soltar o ar pela boca, porque quando a gente solta o ar pela boca, a gente relaxa mais rápido, tá? E eu vou marcar aqui os 5 minutos. Deixamos os braços relaxados sobre as pernas. As mãos repousam sobre os joelhos. E trazemos a nossa atenção para o corpo. Sentimos o ar entrar, sentimos o ar sair. Percebemos o contato do corpo com a cadeira. Os pés com o chão.
e mantemos o foco no nosso corpo. Em particular no movimento da respiração. Se surge algum fenômeno mental, apenas observamos, não respondemos. E trazemos o foco de volta para a respiração. Podemos contar as respirações, quem achar que a mente está muito agitada, pode inspirar, soltar o ar e contar 1. Depois conta novamente, 2, vai contando até 21. Mas o importante é mantermos o foco na respiração e não respondermos aos fenômenos que surgem na mente. Apenas observamos e trazemos o foco de volta. E seguimos em silêncio. Fazemos um gachô para terminar. Já passaram 6 minutos, na verdade. Deixei 1 minutinho a mais. Bem rápido, né, gente? Mas se vocês puderem fazer 5 minutos de meditação por dia, já está excelente. O importante é quebrar essa inconsciência.
né? Tem, por exemplo, quem trabalha no computador pode colocar um sininho, no celular, né? Um alarmezinho para tocar 3, 4 vezes ao dia, só para você se lembrar de trazer o foco para a respiração por 1 minuto que seja, não tem problema. O silêncio é espetacular, gente. Não tem nada melhor do que a meditação silenciosa. A meditação guiada é importante no início para a gente aprender. Os 21 dias de meditações são meditações guiadas. Mas o bom mesmo é a meditação silenciosa. Inclusive, eu indico que quem está fazendo os 21 dias pela segunda, terceira vez, reserve um tempinho, até as meditações em geral tem 10, 13 minutos, né? Então já marca lá no teu celular 20, que aí você faz a meditação guiada, depois estica mais uns minutinhos na meditação silenciosa. Muito bom. Tá bom, meus queridos? Muito obrigada pela presença de vocês. É isso aí, o que a Maria Lúcia falou, só silenciando a mente que nós vamos conseguir ouvir o verdadeiro eu. Então, como que a gente vai sair do falso eu? Primeiro, conhecendo ele, para identificar quando ele surge, quando é ele que está falando. E segundo, praticando a meditação, o silêncio, para a gente simplesmente não responder. Então, voltando aqui à pergunta do meu aluno, né, que abriu a live, qual é a minha resposta para ele? Silencie mais. Né? Você já viu que estudar 500 coisas não é a resposta, fazer 1000 graduações, pós-graduações, estudar trocentos caminhos espirituais ao mesmo tempo, nada disso está trazendo o resultado que você quer. Então, você precisa sair desse falso eu realmente, mas não só teoricamente, praticando mesmo. Então, busque um grupo, né, de meditação aí na sua cidade. Hoje nós temos as meditações do budismo tibetano, que são as que eu pratico porque eu confio, não é uma coisa que inventaram agora, né? O budismo tibetano ele traz um grupo, um conjunto de meios hábeis que são usados há 26 séculos e vários mestres já atingiram a iluminação, a liberação. O que é a iluminação, a liberação? A liberação desse falso eu que traz a miséria e a infelicidade para a nossa vida, né? Então, eles chegaram a esses resultados usando essas técnicas. Então, eu acho que a gente tem que buscar algo confiável, tá? Muito cuidado, porque tem muita coisa não confiável aí hoje em dia, né? E praticar isso, gente. Praticar, porque os resultados vão ser maravilhosos. Os resultados vão ser, assim, absolutamente transformadores. Tá bom, gente? Um beijo, até a próxima.